People! Estou aqui com vocês, como é que é? Pois é, exatamente, estamos aqui com as nomeações TGA The Game Award. Bem, People, vamos começar sem inventá-las. Eu vou fazer a votação, vou tentar ser o mais dinâmico, ok? Mas ao mesmo tempo, o que é que eu vou fazer? Vou tentar, às vezes, explicar uma outra decisão. Portanto, a gente começa logo aqui no Game of the Year, mas eu vou fazer uma coisa diferente. A gente vai começar do fim para o início, ok? Pronto, vamos começar da categoria 29 para a primeira, certo? Pronto, ok. Antes, quero-vos dizer uma coisa, mano. O voto é livre, o voto é democrático, portanto, cada um vota naquilo que quer e bem lhe apetece. Pá, isto aqui, vamos deixar-nos de palhaçadas, né? Vamos deixar-nos de palhaçada! Oh, people. Portanto, ora bem, o que é que eu estou a querer dizer com isto? Que é, há coisas que me passam completamente ao lado durante o ano. Há outras que é meio-meio e há outras que é muito certeiro, ok? Pá, vou tentar ser mais dinâmico, mas ao mesmo tempo explicar uma coisa ou outra. Pronto, vamos a isto. Oh, people, vamos começar The Game Awards Votings, ok? Bem, bora lá, fiquem aí e bora lá, siga. Best Esports Team, lá está. Aqui começamos mal, porquê? Porque passa-me completamente ao lado. Portanto, eu vou votar no NRG, porque este bacana está muito... Está muito eufórico, o gajo está mesmo contente, está mesmo... Portanto, vou votar nesta team só por esse motivo, ok? Pronto. Eu vou para Previous, se eu for para Next, está votado. Boa, então assim a gente vai de baixo para cima, maravilhoso. Meu beba, vamos seguir com a votação épica, ok? Best Esports Athlete, aqui é a mesma coisa, também não conheço ninguém, não sigo ninguém, não faço porra nenhuma, eu vou votar no Menard Saúl Leonardo. Só por si, só para que achei graça. Ok? Pronto. Best Esports Game. Aqui conheço Valorant, League of Legends, Dota e Counter-Strike. Eu conheço-os, mas lá está, em termos daquilo que é o ano, também me passou ao lado. Eu só não conheço o Mobile Legends Bang Bang. Ok? E eu vou votar neste, porque é o único que eu não conheço. Portanto, vai ser o único. O que eu vou votar é o único que eu não conheço nesta categoria. Vamos embora, people! Ok, Content Creator of the Year. Eu aqui já estou familiarizado com algumas coisas, nomeadamente este aqui não o sigo, mas não o sigo propriamente, mas já vi coisas dele. De vez em quando também aparecem uns TikToks e assim, essas coisadas. E aqui o Kai Cenat eu sigo, portanto eu aqui vou votar no Kai Cenat. O Kai Cenat, porquê? Porque o Cadrell, Sakura e o Amendoim não faço puta ideia de quem são, portanto vou votar no Kai Cenat, que é aquele que eu realmente sigo. E portanto está no ir. Most Anticipated Game, meu people, jogão atrás de jogão nos mais antecipados. Isto não quer dizer que seja no próximo ano, ok? Isto é a partir do momento em que são anunciados, já é um jogo aguardado, ok? Portanto, temos o caso do Witcher 4. Witcher 4 acredito que não seja um jogo que vai sair no próximo ano de 2026, mas como já foi anunciado alguma coisa, é um jogo que aparece aqui. Neste caso, mano, Grand Theft Auto 6 é o jogo mais aguardado de 2025. Ganhou. E 2026 também vai ganhar. E esperemos que não ganhe o Most Anticipated Game em 2027. Esperemos que não. E que saia realmente em novembro. Bem, meu biba, aqui First Light, mano, ao lado, vai-me passar completamente ao lado. O GTA, toda a gente está num hype incrível. Wolverine também estou muito hypado para ver este jogo. Resident Evil, mano, joga um monstro. Aliás, Resident Evil são todos sempre grandes jogos, mas a mim passa um bocadinho, porque vocês já sabem que eu, jogos de terror, é um terror. Portanto, eu jogos de terror não jogo quase nada, gosto muito de filmes de terror, mas de jogos passa-me completamente ao lado, se bem que acompanho Resident Evil e gosto de ver. Witcher 4, estou muito hypado, mano. Joguei o Witcher 3, nunca joguei todo, tenho na PS4, nunca o joguei todo porque é um jogo gigantesco, mas muito hypado para o Witcher 4, e se realmente for se o jogo apresentar aquilo que mostrou,
Mano, que jogo lindo. Ainda por cima com a protagonista, a nossa Siri. Maravilhosa. Bem, Bibali, vamos continuar. Best Adaptation. Temos Minecraft Movie, Devil May Cry, Splinter Cell, The Last of Us Season 2 e Until Dawn. Mano, vamos ter uma coisa. Devil May Cry, Splinter, não vi. Faço puto. Vi The Last of Us Season 2. Foi meh, gostei mais da Season 1, a 2 foi mais fraquita, ok? Until Dawn vi e gostei, apesar que não é a melhor adaptação do mundo, mas gostei, porque é filme de terror, eu acho que eu não desgosto de filmes de terror, é filme de terror, eu gosto, foda-se, ok? Gostei, mas acho que a melhor adaptação é Minecraft, puto, que filme bom, meu, ok? Que adaptação maravilhosa. Bem, vamos continuar, apesar que Until Dawn eu gostei bastante também. Best Multiplayer. Olha, apareceu aqui o Ark Riders do Ochone. Bem, ok. Bem, aqui vou votar no único que eu joguei. Aqui não tem a ver... Peço desculpa, aqui não tem a ver com aquele que eu acho melhor ou não. Aqui é mesmo aquele único que eu joguei, que é o Split Fiction, ok? Foi o único destes todos que eu joguei, portanto... Pá, mas acho que Elden Ring também é muito bom, o Battlefield 6 também está muito fixe, o Ark Riders também é um bom jogo, está muito bom, não é para ser Game of the Year, pelo amor de Deus, a gente já lá chega, mas vou votar naquele único que eu joguei, ok? Eu joguei. Best Sports Racing, ok, aqui temos, portanto, F1, Mario Kart, Rematch e Sonic Racing. Este é o Imposter Among Us, certo? Pá, pelo amor de Deus. O que é que este está aqui a fazer, mano? Impostor, seu impostor. Ok, bem, aqui vamos ser o seguinte. O Rematch é um jogo que está muito bom, está muito giro. Só que falta-lhe condimento. Mano, é aquilo. É só aquilo o jogo. Estão a ver? Aqui eu apostaria no Mario Kart ou no Sonic Racing. Mas eu vou votar no Sonic Racing por um motivo. Eu gosto muito de Sonic. Experimentei o Racing Crossworlds e gostei muito. Eu já tinha jogado o All Stars e o All Stars Racing Transformed, e já tinha jogado outros jogos como é o Sonic Heroes, Sonic Forces, enfim. Gosto muito. O Mario Kart eu não voto, porquê? Porque o Mario Kart eu acho que é um jogo mais família, ok? Vocês juntam-se ali com a família, por exemplo no Natal juntam ali com a família, ligam a Nintendo Switch 2 à televisão, estão ali no sofazinho, no quintinho a comer umas filhós e a jogar Mario Kart, estão a ver? O Sonic não é tanto isso. O Sonic é mais tipo, pá, vocês estarem a jogar na tanga, estão a ver? Salve seja, ok? Bem, portanto, acho que sim. Best Sim Strategy. Aqui também vou votar no único que eu joguei, porque os outros eu nem vi nenhum, não vi porra nenhuma de nenhum. Eu vou votar no Alters porque foi aquele que eu joguei e gostei muito. Um jogo de survival muito fixe, se não jogaste, joga, que é muito bom. É muito bacana. Eu para o canal trouxe só uma horinha, mas depois joguei mais, tal como fiz com Midnight e assim. Pronto, ok. Best Family. Aqui chegamos então àquele ponto que eu estava a dizer, que eu aqui vou votar no Mario Kart. Se bem que temos o Lego Party. O Lego Party também é um joguinho bom de família. Só qual é que é a diferença? É que o Mario Kart é aquele que, apesar do Lego Party tem muita coisa, é um jogo muito engraçado, muito giro, os jogos dentro do Lego Party são coisas muito curtas. Enquanto que vocês fazerem uma corridinha no Mario Kart é mais dinâmico, estão a perceber? Então aqui vou votar, pá, Split Fiction aqui acho que não. Best Family não, acho que não. Aqui vou votar no Mario Kart por ser realmente estar ligado àquilo que eu tinha dito anteriormente. Best Fighting, ok, eu aqui também não vi porra nenhuma, conheço alguns, não todos. Aliás, o único jogo de fighting que eu joguei foi no ano passado e foi o Tekken 8, monstro, jogão monstro, estou ansioso pelo 8.2 ou o 9, né, porque vai continuar, pelo menos no final deu a entender que sim. Se não sabes, está no canal, mano. Está no canal Tekken 8. Bora lá. Mas já lá foi no início. Quando eu comecei a meter vídeos no canal. Bem, aqui eu vou votar aqui, mano. Um Dolita, cara da amêndoa. Um segredo colorido. Quem está livre? Livre está. Ok. 2x que ó. Pá, não conheço, não vi nenhum. Portanto, não vou estar a votar em algum. Vou votar mesmo ao acaso. Best RPG. Ok. Avowed. Monster Hunter Wilds também acho que não, e Outer Worlds também não. Aqui a categoria
a Best RPG só pode ser entre dois, que é Clair Obscur ou Kingdom Come. Eu vou-vos dizer o porquê de eu votar neste jogo. Eu vou votar no Kingdom Come Deliverance 2. Porquê que eu voto por ser melhor RPG? O Clair Obscur é RPG, tem elementos de RPG, também tem a luta por turnos, tudo muito bem, mas qual é que é a diferença? É que o Clair Obscur não aborda aquele que é a verdadeira essência espremida do RPG, ok? O jogo tem muitos elementos que fogem a RPG, apesar dele ser quase um todo RPG, mas ele tem elementos que não são, enquanto que o Kingdom Come ele é todo RPG, e não só isso, ele é todo e aprofunda, ok? Por exemplo, o RPG é um role-playing game, que é vocês interpretarem um papel, um personagem. O Clair Obscur, independentemente daquilo que vocês façam, vocês vão seguir a história, vão seguir o caminho. O Kingdom Come, o jogo acontece conforme aquilo que vocês fazem, ok? Conforme as vossas ações e que acabam por originar consequências. Atenção, uma consequência é algo que acontece através de uma ação, não quer dizer que uma consequência seja má. A consequência é boa ou má. É algo que acontece através de uma ação. Portanto, o Kingdom Come desenvolve muito esse aspecto. Vocês precisam de fazer uma poção, têm que ir ler algum livro sobre poções, alquimia, enfim, têm que ir apanhar plantas, têm que aprender com alguém, nomeadamente há uma missão que é uma velhinha que vos ensina, vocês até ajudam a velhinha, depois a encontrar a filha dela, bem, enfim, eu gostei muito deste jogo. Se vocês forem a uma taberna roubarem pão, forem apanhados, vai haver consequências. Se vocês fugirem, vai haver consequências. Se vocês matarem alguém numa aldeia, vão estar a ser procurados nessa aldeia. Vocês não podem ir lá durante não sei quanto tempo. Portanto, para tudo o que vocês fazem existe uma consequência, e o jogo desenrola-se conforme aquilo que vocês fazem, ok? O jogo tem uma história, mas a história desenrola-se conforme aquilo que vocês fazem, e eu acho que isso é o puro do roleplay e do role-playing games, e o Kingdom Come desenvolve isso na perfeição, ok? Portanto, é por isso que eu vou votar no Kingdom Come e não no Clair Obscur, mas tanto um como o outro, mano, é merecidíssimo ganhar esta categoria também, mas para mim acho que o Best RPG é Kingdom Come Deliverance 2. Best Action Adventure. Ok, eu vou votar no Ghost of Yotei. Este é muito ação e aventura, mas este aqui, acho que vou votar no Ghost of Yotei. Talvez por ser, não sei, talvez o jogo mais belo em termos daquilo que é visual. Não sei bem, não sei explicar. Todos eles são muito bons neste aspecto, nesta categoria, mas acho que vou votar no Ghost of Yotei. Até por ser uma sequela muito bem feita e muito boa e muito aceite do Ghost of Tsushima, né? Portanto, vou votar naquele Best Action Game. Bem, meu biba. Pois é, aqui não faço puto, mas como temos o Hades 2 no Game of the Year e não vai ganhar, pelo amor de Deus. Não vai, né? Acho que não. Eu vou votar nele aqui, ok? Para ver se ele ganha. Pelo menos era giro ele ganhar esta categoria. Já que a outra não vai ganhar. Ao menos que ganhem qualquer coisa, porque merecem, né? Merecem, fizeram jogos muito, muito bacanas. Best VR AR. Eu aqui vou votar no único que eu conheço. Mas conheço de que forma? Conheço ao ponto de ter quase ido jogar. Porque eu conheço quase todos daqui. Eu só não conheço este, Ghost Town. De resto, já conheço. Só que houve um jogo que eu tive quase para ir jogar e não joguei, que foi o The Midnight Walk. E esse é o único. Foi preguiça, ok? Não joguei por preguiça. Portanto, vou votar nele. É só por isso. Porque tive quase para ir jogá-lo. Se bem que Alien também deve estar muito top. Mesmo a jogá-lo, ok? Best Mobile. E a Mobile, mano. Destiny, Persona, Sonic e Wuthering Waves. São jogos que eu conheço. Eu não conheço este. Mas eu não vou votar nisto. Pretty Derby. Eu não vou votar nisto. Mano, eu conheço todos. Eu vou votar no jogo que eu tenho e que só não joguei por preguiça ainda. Vou votar no Wuthering Waves.
ok? Que também há para PC, por isso é que eu o tenho. Eu tenho este jogo no PC, mas só não o joguei por preguiça. Portanto vou votar nele. Ok, Best Debut Indie Game. Eu vou votar no Dispatch. Blue Prince já ouvi dizer que está muito giro, mas é um jogo que não é para todos. Despelote já vi, também está muito engraçado, mas também não é para todos. Clair Obscur pode levar aqui, merece muito, sim, mas eu vou votar no Best Debut Indie Game, porque é um jogo que está muito apelativo e eu acho que merece, tipo, apesar do Clair Obscur também ser categorizado como indie, acho que Dispatch para mim leva aqui. Portanto, acho que sim. Dispatch, mano, joguei o jogo todo em stream, se quiseres ver está aí, e vai sair também em episódios. O que saiu na stream vai sair em episódios, um bocadinho mais dinâmico, mas ok, bora, siga, vamos embora. Portanto, se quiseres ver, está aí no canalzinho e vamos embora. Best Independent Game, aqui eu vou votar talvez no Hollow Knight. Eu vou votar no Hollow Knight e não no Clair Obscur, porque o Clair Obscur tem outras categorias que está muito forte, e eu aqui vou votar no Hollow Knight. Acho que sim, acho que vou votar no Hollow Knight. Best Community Support, aqui também não faço puto, né? Não faço mesmo puto. Eu vou votar no único jogo que eu joguei e que, por ter sido Game of the Year em 2020 ou 21, já não sei, foi entre 2020 e 2022, há de ter sido um desses anos, que é Baldur's Gate 3, ok, meu people? Por ter sido Game of the Year e por ter sido o único que eu joguei, portanto vou votar neste joguinho. Best Ongoing, também não faço puto, não faço mesmo puto, não faço merda nenhuma. Eu vou votar no Helldivers 2, porque aqui é foda-se, ok? Podia ser um Dolitá, mas um Dolitá cara de amendoá ia calhar no primeiro, que a gente já viu. Ou se eu começasse no último. Bem, Best Games for Impact, eu vou votar no South of Midnight. Eu joguei o Midnight e joguei o Lost Records. Mas os outros, também não conheço. Só o Despelote vi, mas não, este não. Este, achei um jogo um bocado mais fraquito. A expectativa era maior do que aquilo que foi o jogo, talvez. E o South of Midnight gostei muito. Está um jogo muito giro. Mas os outros, acho que não. Não sei. Não sei. Innovation in Accessibility. Ok, temos aqui um impostor novamente. Mano, inovação. Mano, o que este bacana está aqui a fazer? Sim? Ok, eu aqui vou votar no Assassin's Creed Shadow, porque eu não joguei, infelizmente ainda não joguei. Ainda estou para jogar isto e já me disseram que é dos melhores, mano. E eu, portanto, acho que é aqui. Acho que é o que eu vou votar aqui, é Assassin's Creed Shadow. Ok, Best Performance, my people. Ok, temos aqui o nosso querido Gustavo, o nosso querido Verso, a nossa querida esqueci-me do nome dela, caraças, ainda agora, estava mesmo debaixo da língua, ainda agora, eu quando estava a dizer aqui, estava debaixo da língua o nome da personagem do Ghost of Yotei. Meu Deus, a nossa lindíssima Mael, a nossa personagenzinha do Silent Hill e o nosso bacana lá do Indiana Jones. Bom, people, aqui vou votar muito simples. Aqui vou votar na personagem que a gente mais teve apreço. Talvez apreço não, porque a gente tivemos muito apreço, muito carinho pelo nosso querido Gustavo, não é? Principalmente daquilo que aconteceu no jogo do Clair Obscur. Mas eu vou votar naquela personagem que a gente que acompanhámos durante toda a jornada de Clair Obscur, e eu vou votar na nossa maravilhosa Mael, que é interpretada pela Jennifer English. Ok, portanto, bora, siga a nossa queridíssima Mael. Best Audio Design. Peço desculpa aos outros, meu people. Eu peço desculpa, mas aqui eu nem vou, eu nem vou, puto. Nem vou, mano. Nem vou. Best Score and Music. Peço desculpa, continuo a pedir desculpa, mas Clair Obscur varre estas categorias. Mas atenção que não vai aos Grammys. Não vai aos Grammys. A roubalheira é gigantesca. Bem, Best Art Direction.
Eu não vou votar em Clair Obscur. Eu vou votar aqui. Eu acho que em termos de art direction, Clair Obscur está maravilhoso, está muito bem feito, está lindo, 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 lindo. Mas eu vou votar no jogo daquele bacana que é um maluco, um avariado das carochas, que é o Death Stranding, ok? Eu acho que Best Art Direction Death Stranding está perfeito, mano, ok? Está top, está tão bom, mano. É um jogo que não é para todos, mas, mano, é pá, aquele bacana daquele Kojima, ele é um avariado das carochas, mas é um crânio, mano, é um megamente. Best Narrative, eu vou votar em Clair Obscur, ok? Aqui Kingdom Come também está muito bom, monstro. Death Stranding muito bom também, os outros também muito bons, mas Clair Obscur, vou votar em Clair Obscur. Best Game Direction, nós estamos quase a chegar ao fim. Best Game Direction, vou votar também em Clair Obscur. Lá está, estão a ver porque é que eu não votei no Best RPG e essas coisas, porque o Clair Obscur está em categorias que é muito forte, mano. É muito forte, ok? Se bem que Best RPG merece muito se ganhar também merece muito, pá, é um jogo que está lá muito no talo. Ok? Chegamos ao fim, estamos no Game of the Year. Portanto, meu people, Game of the Year. Temos Clair Obscur Expedition 33, Death Stranding 2, On the Beach, Donkey Kong Bonanza, Hades 2, Hollow Knight Silksong ou Kingdom Come Deliverance 2. Todos estes jogos reúnem coisas do que há de melhor num jogo, certo? História, gameplay, trilha sonora, áudio, gráficos. Eu gráficos não estou a dizer que são os melhores gráficos do mundo, os mais realistas, porque nós temos o caso de Death Stranding 2 e Silksong, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o gráficos tem que ser algo que caracterize o jogo. Temos o caso do Dispatch, mano. O Dispatch é um gráfico animado, é um gráfico desenhado, está muito bom, porque é um gráfico que o caracteriza. Eu acho que o gráfico é exatamente isso, é aquilo que caracteriza o jogo. Portanto, aqui nós temos que ver o seguinte: o Game of the Year tem que ser o jogo perfeito, porque existe uma diferença muito grande entre o meu Game of the Year e o Game of the Year. O que é o Game of the Year? É aquele jogo que reúne tudo o que há de bom nos jogos, nas várias classes, juntas e torna-as perfeitas. O meu Game of the Year é o jogo que eu mais gostei no ano. Eu não joguei estes todos. Eu destes todos só joguei 2. Portanto, eu não posso votar em jogos que não joguei, porque para mim não são o meu Game of the Year. Mas serem o Game of the Year, pode ser. O outro bacana dizer, Ark Riders, não sei o quê. Mano, ok, pode ser o Game of the Year para ele. Mas disso a criar um motim, pelo amor de Deus, mano, pelo amor de Deus. Porque o jogo, a partir do momento em que tem trilha sonora maravilhosa, o áudio dos diálogos muito bem feito, o gráfico, o design, o ambiente feito com amor, feito com carinho, feito para os jogadores, porque são poucos os que fazem o jogo para os jogadores. Muitas empresas fazem o jogo para ganhar dinheiro, e há empresas, como é o caso da Sandfall Interactive, que fez o jogo para os jogadores. É o caso do Kojima Productions, que fez o jogo para os jogadores, e por aí vai. Posto isto, história também belíssima, história magnífica, mano, daqueles que eu joguei, Clair Obscur e Kingdom Come Deliverance 2, jogos com histórias perfeitas. O gráfico que os caracteriza, que por acaso são gráficos belíssimos, está muito bom. Para mim, meu people, para mim, Game of the Year, o meu Game of the Year, e acho que é muitíssimo merecido, né? É Clair Obscur. Os outros aqui eu não voto, porque lá está, é aquilo, eu votei entre Clair Obscur e Kingdom Come, e foi o jogo que eu realmente me fez sentir algo diferente, ok? Aquilo que eu senti ao jogar os dois jogos foi diferente, porque há uma coisa que o jogo também deve ter, que é a envolvência do jogador dentro do jogo. E eu vou ser o mais sincero possível. Eu joguei Kingdom Come, gostei muito, bom, mas a jogar Clair Obscur eu não consigo entender o que é que eu senti. Eu tenho um amigo meu que começou agora há pouco tempo a jogar Clair Obscur. E eu não lhe consegui explicar a sensação de jogar o jogo. Eu só disse, joga, porque não dá para explicar aquilo que tu vais sentir, não dá para explicar aquilo que eu senti, mano. Joga só. E Clair Obscur transmite isso com perfeição. Porquê? Porque vocês sentem que estão a jogar algo que foi feito para vocês. Vocês não estão a jogar um jogo que foi feito para ganhar dinheiro. Tipo,
foda-se. Ah, a gente vai lançar este jogo que é bom, pum, vai ganhar dinheiro tipo FIFA. O FIFA lança porque sabe que vai fazer dinheiro. A EA sabe que vai fazer dinheiro com o FIFA. O jogo pode ser a merda que sair, que eles sabem que vão fazer dinheiro. E eles fazem o jogo para o dinheiro. Claro Obscure fez o jogo para os jogadores, mano. E isso é incrível. Incrível, ok? Porque vocês jogam e percebem que estão a jogar uma obra de arte, estão a jogar algo que foi feito para vocês, foi feito a pensar em vocês, em tudo, em termos de áudio, tudo aquilo que eu disse, ok? Portanto, para mim, meu baby, Clair Obscur vence Game of the Year, é o meu. Se o teu for Silksong, Death Stranding, Donkey Kong, Hades 2, Kingdom Come, perfeito, mano, perfeito. Significa que tu jogaste-o e te identificaste e gostaste muito, e tudo aquilo que eu disse foi aquilo que tu sentiste ao jogar o jogo. Portanto, para mim, Clair Obscur, se ganhar outro, é muito merecido, porque este ano está muitíssimo bom. Eu aqui sou sincero, eu acho que só tirava ou talvez o Hades ou o Bonanza pelo Ghost of Yotei, talvez, mas mesmo assim é merecido. Oh beba, fiquem por aí ainda, porque eu vou passar aqui o maior roubo da história dos Grammys, ok? Aqui o Game of the Year vai passar agora a seguir a terminar o vídeo. Portanto, ainda tem mais 5 ou 6 minutos de vídeo. Meu beba, muito obrigado por terem estado aí. Hoje já acabou a todos. E é isso. Tchau, tchau, meu beba. Fiquem bem!